Ok, estamos aqui gravando nosso encontro semanal nessa quarta-feira. Vamos lá para hoje temos muitas coisinhas aqui para estudar em relação às parábolas em Mateus e vamos fazer a nossa abertura. A Sandra Curado gentilmente vai fazer a abertura aqui. Por favor, Sandra. Vamos lá, então, gente. Então, vamos nos acalmando, nos equilibrando, e agradecidos que estamos pela oportunidade da gente estar aqui bem e reunidos. Então, vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, aos mentores desse nosso encontro e toda a espiritualidade presente entre nós. Assim, vamos até Maria de Nazaré, a quem rogamos que nos cubra com seu manto sagrado de luz e de amor. Junto de Maria, vamos até Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão, a quem agradecemos todas as lições de amor e caridade. E junto de Jesus, de mãos dadas, vamos até o Criador. E de joelhos agradecemos por esta oportunidade, agradecemos esta dádiva desta reencarnação e que possamos ser dignos dessa oportunidade, tendo como norma de conduta o Evangelho de Jesus. E que o nosso encontro seja bastante produtivo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Sandra Curado. Vamos lá, começando aqui o nosso encontro, e eu quero começar aqui com vocês, primeiro falando do podcast. Deixa eu só tirar a minha cara daqui, porque senão vocês não vão enxergar nada. Um instantinho só. Então, temos o podcast novo, falando do capítulo 6, Precioso Aviso. É um capítulo muito interessante esse, que nós fizemos aqui, eu, as Sandras, né? Sandra Rodrigues, a Sandra Curado. Muitas questões aqui para nós falarmos sobre o nosso pensamento, o que nós estamos falando, será que a gente não estamos muito naquela questão, ó vida, ó dor, ó azar. Então, tem muitos avisos aqui que o Clarencio vai esclarecer ao André Luiz, então fica aí o convite para vocês assistirem, ouvirem, na verdade, tanto lá no YouTube quanto nos tocadores de áudio, o nosso podcast, que é essa leitura comentada do livro Nosso Lar. Então, fica aqui o convite. Deixa eu só... mais uma coisinha que eu quero falar para vocês. Quem é que está no iPhone que eu não estou vendo? Estou vendo só uma luminária e um pedaço do cabelo, mas eu não estou vendo quem é. Olha só! Muito bom! Então, seja muito bem-vindo, meu caro Jorge. Agora, vamos ver aqui. Espera aí que eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Eu vou começar com a parte para as feministas, tá bom? Isso, eu quero falar para as feministas, porque a semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, e fala, poxa, por que Jesus não fala mais parábolas, né, sobre as mulheres e tal? E aí eu esqueci desse detalhe, resolvi trazer para vocês, mas como curiosidade, né, porque está lá em Lucas, capítulo 8, e Lucas é bem interessante, porque Lucas é o único evangelista que vai ter sempre umas passagens assim, uma hora ele vai falar de um homem, outra hora ele vai falar de uma mulher, vai ter sempre um casadinho assim, desde o início até o fim. E tem alguém que está com o microfone aberto, só peço a gentileza de desligar. E aí ele fala o seguinte, aqui nessa passagem, que ele fala da Maria Madalena, que, né, estavam sempre, todo mundo estava sempre andando com Jesus, ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Então, e aí ele fala da Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Né? Bom, também vai falar o seguinte, de Joana, que é a mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, veja como, aqui, inclusive na Bíblia Pastoral, nesse trecho, fala que Jesus caminhava, rompia um certo dogma, que era ele e seus discípulos, por exemplo, um mestre e seus discípulos, só tinha homem. E ele não, ele tinha os homens e tinha as mulheres. E não só isso, as mulheres ajudavam também a manter com recursos, muitas vezes financeiros, para manter aquela andança toda, porque eles tinham que comer, tinham que ficar em algum lugar, enfim, tinha alguma despesa. E eram as mulheres que ajudavam. Tanto que muitos acreditam, inclusive, que a Maria Madalena, por causa desse trecho aqui, a Maria Madalena poderia ser uma pessoa de posses e também ajudaria na caixinha aí dos discípulos. Tá bom? Então, é só para vocês verem que realmente tem aí uma questão muito importante, ou seja, Jesus caminhava junto também com as mulheres, não só com os homens. Segunda coisa que eu quero falar para vocês, essa aqui é um pouco... Antônio, Oi, pode falar.
Só uma colocação feminista. Isso quer dizer que as mulheres ajudavam a bancar as coisas, mas os homens não cozinhavam. Eles não cozinhavam, jamais. Pelo menos a gente não sabe. Eu acho que duvido que eles soubessem fazer um pão, né? Então você sentiu que a coisa era pesada, viu? Exatamente. As mulheres carregavam nas costas tudo, alimentavam tinha e que cozinhar e ainda tinha que ajudar financeiramente. Assim não dá, gente. Sandra, até hoje. Até hoje. Pois é, mas é por isso que eu estou falando, Márcia. Não, tá certo, é isso mesmo. Mas é legal essas discussões, é bacana, mas eu acho que Jesus corrompe um paradigma, talvez não todo o paradigma que vocês gostariam que ele rompesse, mas estavam lá as mulheres juntas e ele permitindo isso, quer dizer, era um rompimento aí de um padrão de uma sociedade patriarcal. Bom, a outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, muitas vezes a gente tem, eu já falei para vocês várias vezes que as parábolas, elas têm uma interpretação assim, que é mais ou menos livre. Então, a gente pode sempre fazer uma interpretação das parábolas conforme nós estamos lendo. Lá nós temos aquele entendimento daquela parábola e está tudo bem. Não indo para um lado negativo, de matar alguém, de ir para um lado de pensar uma coisa negativa, algo do tipo, está tudo certo. Quer dizer, enfim, as parábolas elas permitem interpretações um pouco mais amplas. No entanto, principalmente nas nossas aulas, eu sempre procuro que, assim, vamos supor assim, nós temos uma interpretação principal da parábola. Vamos chamar dessa forma. Então, tem uma linha principal de raciocínio que Jesus quis nos passar com aquela parábola. Então, é isso que muitas vezes eu tento passar para vocês. Agora, há interpretações secundárias, e aí vem muitas contribuições de vocês que podem complementar uma principal ou pode trazer uma questão secundária. Não necessariamente, vocês precisam convir comigo que eu não vou conseguir ter todas as informações e todas as possibilidades de uma interpretação de parábola, porque isso realmente, você teria que ler todos os textos e ter uma memória, que realmente não é o caso aqui, no meu caso, eu tenho uma memória gigantesca, né? Não teria como ter todo esse conhecimento dessas informações todas, de pensamentos que tem. Por que eu estou dando toda essa volta? Porque, assim, primeiro, a nossa colega Aline, que está aqui presente, na semana passada ela falou muito sobre a questão, por exemplo, do tesouro e da pérola preciosa, se não é algo que, principalmente da pérola, né, que ele estava procurando, uma questão mental, puxa, eu estou querendo aquilo, eu quero encontrar, uma questão de consciência. E eu, no primeiro momento, falei não, né? Não, porque não é o principal é em cima daquela ideia de Jesus que você tem que buscar aquela pérola, porque a pérola representaria o reino dos céus, quer dizer, é o caminho que você está buscando. Então, é mais por esse sentido. Mas isso quer dizer que a interpretação dela estava equivocada? Não, não estava equivocada, mas ela está fugindo um pouco da ideia principal. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês, naquele momento, podiam falar assim, puxa, mas eu acho que eu gostei dessa interpretação da Aline. E está tudo bem. Então, só para fazer essa ressalva. E teve uma segunda questão, que eu também acho bem interessante, que é a nossa querida Ana Rubim, que infelizmente não está presente, porque felizmente ela foi tomar a vacina, e isso é uma notícia muito boa, ela foi tomar a vacina, mas eu já conversei com ela antes. Porque após a aula, ela falou muito daquela questão da pérola, da fabricação da pérola, que isso podia ter alguma coisa a ver. Eu acho que vocês lembram um pouco disso. Mas ela não sustentou isso de uma forma teórica. E aí, no primeiro momento, o que o Antônio faz? O Antônio chega e fala, não, porque não está muito dentro da interpretação principal da parábola. Aí, a Sandra Curado, que gentilmente fez aqui na nossa abertura, é uma pessoa de virgem, então você sabe que os virginianos eles são muito assim detalhistas, eles vão lá, pesquisam, e ela foi pesquisar e achou uma interpretação que casa com aquilo que a Ana estava tentando nos colocar, que está naquele estudo aprofundado da doutrina espírita, da Federação Espírita Brasileira. Então, veja que interessante como eles colocam aqui, nessa interpretação, que é possível também, não estou dizendo que não seja, mas eu acho que foge muito do que é o principal lá que Jesus estava querendo. Mas ele está colocando aqui que as pérolas verdadeiras costumam ser muito caras em razão das dificuldades para capturá-las e pelo tempo consumido em sua produção por um certo tipo de animal marinho, um molusco. E as pérolas crescem no interior das conchas desses moluscos que vivem nas águas profundas dos mares, sendo constituídas de secreções solidificadas e opacas, expelidas do corpo desse animal marinho quando ele é seriamente ferido. Então, a beleza e o brilho da pérola só se revelam quando expostos à luz do sol. É poético isso aqui, é bonito essa questão, né? Então, nada mais justo, pois, Jesus comparar o reino dos céus a uma pérola de grande valor,
que ao ser encontrada pelo negociante, vendeu tudo que tinha para tê-la consigo. Então, a semelhança da produção da pérola, aí vem a grande interpretação aqui, a coisa bacana que a Ana estava tentando nos colocar semana passada. O homem que alcança o reino dos céus passou por muitas provações e dores. Aí a comparação com a fabricação da pérola. Foi ferido em diferentes oportunidades durante o seu processo de ascensão. Superados, porém, tais desafios, ele sai da concha e resplandece a sua luz espiritual à vista de todos. Somente assim, após ter passado pela forja das dores e das lágrimas, consegue revelar a beleza e o brilho do cabedal de virtudes que conquistou. Olha que bacana. É uma interpretação. É a principal? No meu entendimento, modesto aqui, não é o principal. O principal realmente é você conquistar, você descobrir o reino dos céus, você descobrir lá a palavra de Jesus e falar, opa, é isso para mim faz todo sentido, eu quero tudo isso, né? E se aprofundar naquilo, fazer a sua reforma interior. Porém, se você imaginar uma interpretação secundária, essa pode também ser uma possibilidade, que era o que a Ana estava tentando nos colocar na semana passada. Perfeito, gente. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu queria fazer esses esclarecimentos todos, porque... Deixa eu só colocar um mudo aqui, isso. Só para esclarecer, porque a gente, enfim, acho que é importante, a gente sempre tem que fazer isso de uma forma rotineira, porque às vezes nós esquecemos e pensamos assim, puxa, só tem uma interpretação possível. Não tem uma interpretação possível, mas tem uma interpretação principal que a gente tem muito aí nas obras e tudo mais. Mas nós vamos também encontrar muitas interpretações secundárias, e longe de mim aqui, eu, Luiz, ou outro expositor, queria ser o dono da verdade, tá bom? Então, eu acho que são esses esclarecimentos importantes, principalmente para a Ana e para a Aline, para que, e acho que, por exemplo, o Ari, na semana passada, ele até fez uma pergunta, e eu falei, puxa, mas eu acho que ele tirou isso de algum lugar, porque eu já tinha lido em algum lugar. Ele tinha, acho que era do Eliseu Regonati, inclusive, né, Ariovaldo? Acho que era isso, né, na semana passada. E está tudo bem, e é legal que a gente contribua. Rodolfo Caligares, isso mesmo, perfeito. E é ótimo, e é bom que vocês tragam isso, e compartilhem, olha, o autor tal tem essa informação. É melhor vocês fazerem dessa maneira, por exemplo, traz a informação, porque senão ficaria também muito achismo, e aí a gente perde um pouco aqui o nosso ritmo. Mas se vocês acham que aquilo está certo, procurem, encontrem algum autor que meio que referende, que dê um embasamento para aquilo que vocês estão imaginando, tá bom? Mas isso não que seja isso uma coisa obrigatória. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido aqui o meu alerta, meu disclaimer, como diriam os ingleses aqui. Vamos lá, então. Prontos para a nossa aula de agora? Vamos lá? Nós temos que terminar um monte de coisa aqui, o tempo passa, eu falo para Bedel aqui, eu não quero... Tem que guardar minha voz, né? Amanhã tem aula, gente. Amanhã tem aula. Vamos lá. Então, vamos para a parábola da rede. Ficou faltando a parábola da rede, capítulo 13. 13? Isso é, capítulo 13. Nós vamos ver vamos terminar o capítulo 13, que é a rede de pesca, que é capítulo 13, versículo 47. E depois nós vamos ver o finalzinho, que é tornar-se discípulo do reino. Então, vamos lá. A rede de pesca. Eu vou ler aqui para vocês. E ainda, diz Jesus, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia e puxam para a margem e sentados juntam em cestas o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão, separarão os maus do meio dos justos e os jogarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, como vocês podem perceber, essa parábola da rede de pesca, ela é muito semelhante à parábola do joio e do trigo. Você tem que separar uma coisa da outra. É quase um resumo de tudo que nós vimos aqui. E de novo, a mesma conversa, a separação dos bons e dos maus. E você, aqui pelo menos, ele não fala que os dois têm que crescer juntos, mas vamos pensar que o oceano seja esse ambiente em que eles estão todos juntos e misturados, e chega um momento que há um recolhimento. É um recolhimento. Aí você escolhe qual o peixe, quer dizer, quem que vai para um plano superior, vai para um plano mais elevado? Você vai separando. E aqueles que não foram, né, voltam para a fornalha, ou volta para o rio, ou volta para o mar, depende aí de quem é o pescador. É curioso essa questão, quer dizer, esse estímulo que é o reino de Deus nos
para que nós sejamos também um pouquinho de peixes, peixes melhores, que a gente seja escolhido, para que a gente não volte para o mar ou vá para a fornalha, aqui na interpretação evangélica. A pastoral, a Bíblia pastoral fala que essa última parábola ela trata mais uma vez da presença do bem e do mal, e nesse conflito é fundamental fazer a escolha adequada da nossa caminhada, claro, né? Inspirada no agir de Jesus. Aí começa a complicar, né? Aí, não sei quanto a vocês, tá, gente? Porque falar aqui é fácil, né? Vamos explicar sobre parábolas, o cara é praticamente Jesus Cristo. Ah, tá bom. Né, Luiz? Tem uma distância monumental aqui entre você falar, explicar e você praticar. Então, aqui que é o grande desafio para nós aí da reforma interior. A Bíblia do Peregrino fala que é um chamado, esse chamado dos discípulos, porque Jesus estava falando com os discípulos principalmente. Ele começou com uma imagem de pesca, está lá no comecinho, no capítulo 4, versículo 19, quando Jesus vai atrás dos discípulos, eles estão lá com a rede, eles estão pescando, então há toda uma simbologia aí entre os discípulos e agora esse aviso que ele está dando para eles tomarem cuidado aí, né, seguir, né, numa caminhada melhor. E a Bíblia Paulina fala que o choro e ranger de dentes seria igual ao quê? A uma frustração. A frustração, que como nós estamos aí falando, eu estou aí imerso, eu e a Sandra aqui, como vocês sabem, nós estamos praticamente fazendo um PhD em nosso lar, que é a frustração que o André Luiz percebe, que ele jogou fora a encarnação dele, perdeu tempo, aí chega no plano espiritual, o que ele pode fazer? É choro e ranger de dentes, não tem muito mais o que fazer, é uma frustração. Então, para nós não entrarmos nessa frustração, vigiar e orar, procurar agir dentro desses ensinamentos aí de Jesus, sempre na medida do possível, porque a gente sabe, nós ainda não somos ainda espíritos muito angelicais, por mais que nós achamos, eu pelo menos acho, né, claro, né, uma pessoa pouco evoluída como eu sempre acha que, né, tem essa questão, mas a gente fica né, como se fosse uma viseirinha, a gente não percebe que às vezes nós não estamos ainda com essa bola toda e esquecemos de ver determinadas situações que podem nos colocar ou para o joio ou para um peixe que não vai ser utilizado aqui nessa parábola. Gente, o que vocês descobriram de interessante que vocês querem compartilhar? Se é que tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar sobre isso, né? Fiquem à vontade aí para falar. Mas eu acho que essa parábola é bem interessante para fechar aqui esse capítulo. Nós temos mais outra coisa. O que vocês têm para falar? Alguém achou alguma coisa diferente disso? Não? A Sibeli está dizendo que não. Muito bem, Sibeli, você estudou. Pelo menos eu estou vendo que você foi atrás. Ela ganhou um bônus hora. Só de fazer assim com a cabeça já ganhou um bônus hora. Eu já fiquei feliz. Tem mais, gente? Nada mais? Beleza. Então, nós vamos aqui então para a última parábola que vai fechar aqui, que é a parábola do discípulo do reino. Então, vamos lá. Está no capítulo 13 também. Não, é da ovelha perdida, não é? Não, calma. A gente vai terminar primeiro o 13. Tem o 13, tem mais um pedacinho no 13. Se você olhar lá no 13, depois da rede da pesca, tem mais um pedacinho, 4 linhazinhas lá. Nós já vamos chegar na ovelha. já vamos chegar. Aqui tem mais um pedacinho de nada que eu queria falar um negocinho. Tudo bem? Tudo bem, Márcia? Beleza? Então, voltamos lá para o 13, então. Quem foi lá para a ovelha perdida, pode ir lá para o versículo 51. Então, é Jesus, então, fechando esse capítulo, falando o seguinte: vocês entenderam todas essas coisas? E aí os discípulos responderam: sim! E Jesus lhes disse: por isso, todo doutor da lei que foi instruído no reino dos céus é como um dono de casa que tira de seu cofre coisas novas e coisas velhas. Então, Jesus, então, perguntando: vocês têm certeza que vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? E eles falaram que sim. Vai saber se eles estavam entendendo mesmo, mas eles falaram que sim. E aí Jesus pega e fala, dá essa informação, falando que é a última parábola, por isso que eu quis falar, é um trechinho, né? É uma frase para todo doutor da lei que foi instruído no reino dos céus é como um dono de casa que tira de seu cofre coisas novas e coisas velhas. E aí aqui a questão é a seguinte, quer dizer, a primeira coisa, as parábolas elas nos inspiram a agir de acordo com a justiça de Deus e a compreender de forma renovada e profunda as riquezas ensinadas, principalmente lá das Escrituras. Então, nós estamos vendo Mateus escrevendo para um público que era judeu e estava seguindo Jesus. Então, ele estava mostrando aqui, olha,
Tem as coisas velhas, tá lá, são coisas importantes, mas tem coisas novas também. Onde está a sabedoria? É saber utilizar aquelas coisas velhas, mas puxando as coisas novas, que estão sendo trazidas por Jesus. E a Bíblia de Jerusalém fala o seguinte, que essa frase resume todo o ideal do autor do Evangelho. Olha aqui, por isso que eu quis, viu, Márcia, falar dessa frase final aqui. Então, essa frase resume todo o ideal do autor do Evangelho. O judeu que se tornou discípulo de Jesus possui e administra toda a riqueza antiga, acrescida das perfeições da nova, ou seja, aquelas que foram ensinadas por Jesus. E para nós também é assim. Nós também temos que pegar, às vezes nós temos aí uns conhecimentos meio antigos, de repente a gente não tinha muito conhecimento dos ensinos de Jesus, e agora, então, nós estamos pegando essas informações e dentro de cada um de nós estamos fazendo lá uma mistureba, estamos fazendo uma feijoadinha lá religiosa e o melhor Masterchef é aquele que consegue fazer algo muito bom nisso, que ele fala aqui que é o grande doutor da lei. O grande doutor da lei para Jesus é o sujeito que pega aquelas informações antigas e mistura com o que ele está trazendo e aí serve isso para as pessoas que esse doutor da lei está ensinando, está orientando. Então, essa é a questão toda para nós. Então, nós temos aí um desafio que é dentro dessa proposta de reino de Deus, ou dos céus, trazer isso para dentro de nós, trazer esse modo de vida para a nossa vida também, e cada um com as suas particularidades, cada um com as suas peculiaridades, mas cada um de nós tentando fazer o seu melhor dentro desses ensinos e colocá-los em prática. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisinha sobre essa questão? Podemos ir para o capítulo 18? Já que Antônio, Pois não. é aquilo que Paulo fez nas cartas ali, né? Tentando, não é romper, mas a lei mosaica era muito presente naquela época, mas aí ele questionou vários hábitos daquilo, né? A circuncisão e... Perfeito. Romper um pouco com aquilo, né? E dar uma atualizada, não sei. Porque ficou no começo, ficou muito, uma situação muito mal resolvida, até o final do século I, quando os judeus que seguiam Jesus foram gentilmente, ou às vezes não tanto, convidados a se retirarem das sinagogas. Aí a coisa complicou, porque aí então Mateus começa a falar um pouquinho para essas pessoas que estão meio saindo, ele está tentando convencer ainda aqueles judeus a aceitarem eles de volta lá na sinagoga. E no caso de João, que foi escrito posteriormente, já havia a ruptura completa, e eles estavam se sentindo perdidos, eles não podiam mais estar na sinagoga. Então, por muito tempo, ficou essa dicotomia. Judaísmo, cristianismo, até que um determinado momento, no final do século, então aí houve realmente a separação em duas religiões. Mas isso que você falou de Paulo é fundamental, porque é a essência. Teve um grupo que queria, que eles chamam de judaizantes, os judaizantes queriam que a pessoa, para seguir Jesus, fossem, antes de mais nada, fosse primeiro judeu. Né? Exatamente, fosse primeiro judeu. Fizesse a circuncisão, passasse por todos os ritos e tudo mais. E Paulo falou, não, isso é um absurdo, não tem sentido isso. Então, houve esses grandes momentos aí de embate entre eles, inclusive está lá no Atos dos Apóstolos, no Concílio de Jerusalém. Aí, mais ou menos, ficou definido que Paulo tinha razão, vamos aceitar isso, mas aí por baixo dos panos, que a gente vê lá em Gálatas, Paulo muito bravo, depois dessa reunião que teve e tudo mais, ainda foi um grupo lá para falar, não, vocês para seguirem Jesus, vocês têm que ser judeus, vocês têm que se converter ao judaísmo. Aí Paulo manda uma carta furibunda para ele, e fala assim, pô, eu saio daí e agora vocês já estão aí, já aceitando qualquer um, o pessoal fala para vocês fazerem circuncisão, vocês fazem, que história é essa? Não precisa, não tem sentido. Então tem muito isso, e isso ficou muito... Ele nasceu na Grécia, né? E ele era rabi. Ele teve que ser circuncidado também por conta do... Sim, ele era um fariseu. Ele queria ser um fariseu, né? Paulo queria ser um fariseu. Ele estudou para isso. Toda a formação dele depois era... ele saiu disso, né? Quando ele se converteu de Saulo para Paulo e tal. E aí ele realmente... Isso é uma bobagem. Para ele, esse ato, para ele ser rabi, ele precisou ser circuncisado, né? Mas isso não tem nada a ver com a mensagem ali, né? Exato. Fica uma coisa meio sem sentido. Romper realmente com aquela coisa mosaica, né? Com a lei mosaica, né? Que exigia
Não que ele desconsiderasse a lei mosaica. Para ele estava entranhado no DNA dele, mas ele entendia que a missão dele era levar a questão de Jesus. E você tem que converter o maior número de pessoas possíveis, porque ele entendia que Jesus voltaria. Então, ele queria salvar a maior parte possível. Então, ele foi juntando comunidades, foi criando todas essas questões. Só que para você fazer isso, você não pode ter agilidade se você ficar toda hora tendo que... para você aceitar Jesus, que já era uma dificuldade, primeiro você tem que ter um pedágio antes, você tem que virar judeu. Pô, imagina ele como missionário, a dificuldade que ele encontrava nisso, né? Então, teve muito desse ponto. Agora, só fazendo um parêntese, e não querendo ser um mala aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de conversão, porque fica parecendo que Paulo se converteu ao cristianismo, e não existia o cristianismo. O que Paulo continuou sendo um judeu, mas ele entendeu que Jesus era o tal do Messias que eles estavam esperando. Então, ele meio que ressignificou lá a ideia dele como um judeu. Os outros judeus não concordavam com isso, não concordam até hoje. Mas ele, naquele momento, ele como judeu, ele entendia que Jesus era, assim, o Messias, aquele sujeito Ele nem poderia ter se convertido porque não existia, né, outra religião. Não existia cristianismo. Não existia. O cristianismo só vai aparecer... Exatamente. Tanto que a palavra cristão ela só vai ficar um pouco mais conhecida lá no final do século II. Então, vocês veem isso. Então, você vê como o negócio é complicado, essa questão histórica. A gente faz um bololô que é duro, mas muito boas suas questões, viu? Mas me permitiu falar um monte de coisa aqui que não estava nada no script, mas é ótimo, eu adoro isso. Por isso que eu acho que um dia nós devemos fazer um cursinho aqui sobre Paulo. Eu estou pensando muito sobre isso, inclusive a sugestão do Ariovaldo aqui em algum momento, para a gente ir mais um Paulo mais histórico, um Paulo, né, um pouco mais de substância, vendo um pouco mais das cartas, que, né, os historiadores dizem que realmente foram escritas por Paulo, e teve outras cartas, por exemplo, Timóteo, as cartas a Timóteo não foram escritas por Paulo. E aí, voltando aqui à questão das mulheres, lá nessa carta que é falsificada, lá, não é de Paulo, que ele fala que as mulheres têm que ficar caladas, têm que obedecer aos homens e tal. E aí, Paulo, tadinho, vira o quê? Misógino, por causa dessa carta, que não foi ele que escreveu, entendeu? É duro isso, né? Beleza. A gente vai ter isso no Evangelho 2 ou 3? Não. No terceiro ano. No terceiro ano, né? Quando nós reencarnarmos na casa espírita, eu acho que nós vamos conseguir ver esse negócio aí. Esse ano, no segundo, são as parábolas, são alguns ensinos de Jesus e tal. Mas no terceiro ano é Paulo. Basicamente é Paulo. Certo, gente? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não? Tudo bem? Paulo, quem falar sobre Paulo também, a gente fala. Bom, sem nada mais nós temos a falar, vamos então vamos seguir aqui. E eu pedi para o meu amigo, o nosso amigo, na verdade, que eu sou um cara meio possessivo, eu chego e falo meu amigo Luiz, mas eu sei que o Luiz é o nosso amigo. E eu pedi para o Luiz, antes de nós entrarmos aqui nas duas parábolas que estavam previstas para hoje, eu pedi para o Luiz fazer aqui uma apresentação, como se fosse um overview desse capítulo, que é um capítulo importante, é um discurso importante de Jesus, que está no capítulo 18. Então, Luiz, por favor, tapete vermelho para o senhor. Vamos lá. Boa tarde, amigos e amigas. Que o bom Deus, o bom Jesus estejam sempre conosco. Só para aumentar a curiosidade de vocês. Paulo sempre deu muito destaque às mulheres. Procurem conhecer a história de Tecla, T-E-C-L-A, a primeira mártir do cristianismo. Tem até uma fotografia dela numa paisagem gravada numa caverna, ela e Paulo. E aí vocês vão ver que Paulo não é esse sujeito bonitão que todo mundo pensa que é, montado num cavalo, com a armadura. Não, ele era feinho, baixinho, meio careca, entendeu? Então, vocês vão conhecer essa figura é muito importante. Bom, esse capítulo 18, que nós vamos ver só do nosso 1 a 9, porque depois, viu, Márcia, vem a ovelha perdida, é o que se chama do discurso comunitário que Jesus faz. A vantagem dos discursos de Jesus é que eles são muito assim, curtos e muito profundos. Então, o que ele vai dizer? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Luiz? Jesus chamou uma criança, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui desse discurso. Por favor. Não, porque por que ele é o discurso da fraternidade e da comunidade?
que aí vai fazer sentido o que o Luiz vai contar para nós e todas as demais informações que estão lá presentes. Porque havia uma preocupação do evangelista e como que a comunidade vai interagir? Como que a comunidade tem que conversar? Como que nós aqui, como comunidade cristã, espírita cristã, temos que estar aqui? Como que eu vejo um problema num cidadão lá, num colega nosso aqui. Como que eu chamo a atenção desse colega? O colega briga comigo, vai embora da comunidade. Tudo bem? Ele vai embora e está tudo certo? A gente lava as mãos, vai com Deus, vai para Marte, vai para onde? Então, esse discurso de Jesus, e por isso que é um discurso importante, ele vai nos apresentar o quê? Relações. Quais seriam as relações inspiradas aí que Jesus gostaria que nós tivéssemos nessas comunidades, nesses ambientes fraternos em que estamos reunidos? Tá bom? Então, por isso que ele é um discurso importante. Vai lá, Luiz, era só para fazer esse introito aqui para a gente localizar esse discurso. Vamos lá. Então, quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. É aquela que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Ou seja, quem recebe uma criança, a mim recebe. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que para essa pessoa, que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Aqui tem muito simbolismo nessas palavras de Jesus que a gente agora vai tentar decifrar aqui com a ajuda do Antônio. Não parece impressionante a vocês? A mim me impressiona que, passado 2021 anos desde o aparecimento de Jesus entre nós aqui na Terra, os seus ensinamentos e exemplos ainda não sejam compreendidos, muitos, não é? Nos dias atuais, principalmente, as pessoas estão sempre disputando entre si, lutando por poder e fama para serem considerados os melhores. Aqueles que conhecem e seguem o Evangelho de Jesus deveriam agir de forma diferente, visando mais o espiritual que o material, e muitos assim o fazem. Outros, no entretanto, mesmo conhecendo a Boa Nova, agem como aqueles que não conhecem, mesmo sendo eles seguidores de determinada religião ou doutrina. São aqueles que dizem, e eu já disse essa frase muitas vezes, hein? Sou um católico, mas não sou praticante. Simpatizo com as ideias espíritas, mas não as sigo. Nesse discurso, conhecido como discurso comunitário ou da fraternidade, Jesus vai nos mostrar a importância da comunidade em nossas vidas. É um discurso de Jesus a seus discípulos e apóstolos principais e trata das relações na comunidade, apresentando regras para a família de Deus. O discurso mostra a preocupação do mestre com as relações com as pessoas que estão fora da comunidade, com aqueles que são lideradas pelos líderes comunitários e, sobretudo, com todos os membros da comunidade. Por que Jesus está fazendo essa importância? Porque o ser humano é um ser gregário por excelência. Está sempre ligado a uma ou mais comunidades. A comunidade familiar, a comunidade escolar, a comunidade
a comunidade profissional, a comunidade na Seara Bendita. E vamos falar um pouquinho de uma comunidade que é muito importante para nós, porque é a única comunidade que nós participamos que é indissolúvel. Todas as outras nós podemos abandonar. Eu posso abandonar a Seara, eu posso abandonar a minha profissão, eu posso abandonar a minha escola, mas a comunidade familiar eu não posso abandonar. O laço que mantemos com a nossa comunidade familiar é indissolúvel aqui na Terra. Nosso pai e nossa mãe serão sempre nosso pai e nossa mãe, quer já tenham falecido, quer ainda estejam vivos, quer nos relacionemos com eles ou não. E assim podemos estender isso para os irmãos, para os tios, para os primos. Enfim, poderíamos começar com uma pergunta que talvez até Jesus nos fizesse. Como anda meu relacionamento com a minha comunidade familiar? Divaldo Franco diz que ninguém tem a família que quer e sim a que merece. Portanto, não adianta reclamar. Sabe? Pedir devolução não tem. Jesus também, o mestre, entendia a comunidade, a importância dessa comunidade. Afinal de contas, ele também pertencia à sua comunidade familiar e não só isso, criou a sua própria comunidade composta dos apóstolos, dos discípulos e de todos aqueles que dela quisessem fazer parte sem qualquer exigência. A exigência para ser membro da comunidade de Jesus é acreditar nele e seguir seus exemplos e seus ensinamentos. Por que Jesus, nesse discurso comunitário, usou as crianças? Jesus, sempre que pode, vai usar as crianças. Por quê? O mestre teve várias razões para isso. As crianças, quando pequenas, são sinceras, não ocultam são as emoções, diferem dos adultos que falam de uma coisa, quando estão pensando em outra, escondem suas emoções, usam máscaras. Hoje, até no capítulo lá do Nosso Lar, saiu a questão das máscaras, não é? Isso. Crianças vivem bem em comunidade, sem preconceitos de raça, cor, classe social ou qualquer outro tipo de preconceito. E nós? Poucos não têm qualquer tipo de preconceito e, tendo, mentem dizendo que não têm. Crianças são simples, estão quase sempre sorrindo e, mesmo quando brigam umas com as outras, não guardam rancor. Fazem logo as pazes e a briga foi como nunca tivesse acontecido. Diferente de nós adultos que guardamos rancor por uma vida e, às vezes, por várias vidas, né? Você conhece? A literatura espírita está cheio desses ódios que passam de vida para vida para vida. Outro ponto importante desse discurso do Jesus é a questão do escândalo. Deixa eu só falar uma coisinha antes, por favor, Luiz, me permite? É o seguinte, essa ideia também, por exemplo, quando ele fala que quem é o maior, ou a própria questão do escândalo, o que ele está querendo dizer? Principalmente na parte do maior. Eu sou o cara, eu tenho meu PhD, eu tenho mestrado, eu tô acima de tudo, estou acima de tudo. Isso está certo dentro de uma comunidade? Por exemplo, aqui, nessa nossa comunidade aqui, eu chego aqui e falo, não, vocês ficam quietos, porque aqui só quem fala aqui sou eu. Tá? Mas eu quero falar. Não, então você sai, vai embora, que aqui quem manda sou eu. Percebe a questão? Então, numa comunidade cristã, espírita cristã, que é o nosso caso, todo mundo é todo mundo, então, estamos juntos nesse barco, então todo mundo tem direito a falar, tem direito a se colocar, não pode ser excluído, sabe? Não é por causa de questões materiais, porque também você pode falar assim, questão de grana, né? Questões materiais, eu fui para a Europa, eu fui para não sei aonde, tá bom, ótimo por você, mas isso não lhe dá, dentro da comunidade, um direito de você estar acima do outro, então é isso que Jesus está nos colocando. E depois vem a parte do escândalo, que o Luiz também colocou. Quer dizer, aí vem as questões de brigas, as questões de desentendimentos.
E aí ele falou, ó, toma cuidado. Não que a gente não tenha que ter o desentendimento, não que não aconteça. Afinal de contas, eu sei que vocês têm esse lado mítico, na casa espírita ninguém briga. Não, tá certo? Em casa ou na família, infelizmente acontece, gente. Tem coisas que não fica bem, aí você vai falar, a pessoa não entende direito, aí dá uma discussão, tem uma confusão e tal. E aí, como que você lida com isso? Então, ele está falando aqui da questão do escândalo, e depois, eu acho que o Luiz vai falar agora, né, Luiz? Que é a questão da correção fraterna, não é isso que você vai falar agora? Aí... Não, vou ficar mais, vou centrar um pouco mais no escândalo. Então, beleza. Então, ótimo. Então, eu estou amarrando para vocês entenderem como ele está dando um monte de toques para nós e como que nós temos que nos comportar diante dessa questão que é tão problemática, que é a convivência. Porque conviver com todo mundo junto, todo mundo que está pensando igual, gosta da mesma cor, azul, né, tem a mesma preferência de futebol, então, nossa, uma maravilha, tá certo? Mas isso acontece na prática? Não acontece. E aí como que você trabalha com essas divergências todas, né? Então é isso que ele está nos colocando. Vai, Luiz, eu já falei demais aqui, vai. Não, você vai ser, eu estou sempre, estamos fazendo aqui a dobradinha. Nós espíritas somos perfeitos, viu? Inclusive nós não fazemos fofoca, nós fazemos prece pelas pessoas. Tá? Outro ponto importante do discurso de Jesus é a questão do escândalo, onde o mestre usa de um forte simbolismo, e aí é nisso que eu queria tocar com vocês, que se for levado ao pé da letra o que Jesus fala, nós vamos concluir que Jesus falava verdadeiros absurdos. Por isso que não pode ser levado ao pé da letra. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações do indivíduo para o indivíduo, mas com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, o resultado efetivo do mal moral. Repito, essa frase dele resume tudo. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Está no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Assim, voltando aos ensinamentos e exemplos de Jesus e os simbolismos que ele usa, esses ensinamentos, exemplos, esses simbolismos devem ser cuidadosamente interpretadas à luz da razão e da fé raciocinada. Do contrário, teríamos um Jesus irreconhecível. Um Jesus que, por exemplo, ignora quem são seus pais e seus irmãos. Não perguntou isso lá, não falou isso na sinagoga? Quem é meu pai, quem são meus irmãos? Jesus foi um Jesus que manda o pecador amputar os seus membros. Isso é só um simbolismo. Jesus foi um exemplo de filho e, ao mandar amputar os membros, estava simplesmente propondo que nós deveríamos destruir em nós mesmos a causa do escândalo, a causa do mal. Esse forte simbolismo de Jesus era necessário, pois, na época, os hebreus estavam acostumados a esse tom, que lhes parecia a fala de Moisés e dos profetas. Moisés e os profetas sempre falavam de uma maneira mais incisiva. Também não devemos esquecer que Jesus, com a sua didática, muitas vezes usa exemplos terrenos para significar coisas espirituais. Mas a grande pergunta é, eu gostaria de até perguntar para ele, mas por que é necessário que haja escândalo? Desde que Deus dotou a cada um de nós do livre-arbítrio, significa que o Pai nos deu a capacidade de fazer escolhas. Porém, jamais podemos esquecer que escolhas geram consequências. Boas escolhas, boas consequências, o exemplo também é verdadeiro. Dessa forma, cabe a nós decidir qual é a melhor maneira de escolher. Uma é pelo exercício da razão, da ponderação, do uso do bom senso, e a outra é quando o ser escolhe o mal, gerando dor a si mesmo e aos outros. Por último, o escândalo tem, assim, uma função educativa. Serve para despertar o indivíduo para que saia do entorpecimento moral e desenvolva a sua sensibilidade, sobretudo a sua capacidade de amar. E aquele como nós sabemos que causar o escândalo, por ele responderá, nessa vida presente ou em vidas futuras. Do contrário, a lei de causa e efeito
não funciona, né? E o Espiritismo é a melhor chave que nos foi dada para entender os exemplos e ensinamentos de Jesus. Vamos, Antônio, agora na parte fraterna. Eu cheguei a dar uma puxadinha aqui. Não, tudo bem. Não, deixa eu só fazer um comentário, aí eu vou entrar na ovelha perdida, e você segue. Não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo hoje. Aí, de repente, na correção fraterna, você entra na semana que vem. Vamos ver se dá tempo, se a gente faz tudo hoje. Mas eu vou entrar na ovelha agora. Mas eu só queria falar um negócio sobre essa questão do escândalo que o Luiz colocou, quer dizer, a questão de você olhar, você tirar os seus olhos, você olhar a sua mão e tudo mais, são os atos negativos, ou os pensamentos, ou como você fala, quer dizer, como que você está se comportando. E o Luiz caiu, cara, olha só. O Luiz caiu? Desabou o Luiz? Ah, caiu, tá bom. É que eu vi que isso sumiu aqui, falei, cadê o Luiz? São os atos, e às vezes uma determinada maneira de falar, ou de repente o comportamento que tem dentro de uma comunidade, pode haver uma desavença. Então, por isso que ele está falando, ó, vou tomar cuidado com, de repente pode ser a inveja, né, o olhar, né, o ciúme, a maledicência, esse defeito que nós já estudamos aí muito. Então, esse cuidado. Agora, é inevitável? Não tem como. Você não tem como, numa comunidade, você escapar de uma situação dessas. Nós somos humanos. Perfeito? Então, mais um esclarecimento de Jesus para nós, como comunidade. Esse cuidado que nós temos que ter ao falar, ao pensar, ao agir dentro de uma comunidade. Não que nós não possamos nos colocar, mas há maneiras e maneiras de nós fazermos isso, e temos que fazer de um jeito fofinho, que depois nós vamos ver um deles. Agora, nós vamos para a ovelha perdida, que é a sequência disso, tá bom? Nós estamos numa sequência dentro desse discurso comunitário, a ovelha perdida, que também está em Lucas, está no capítulo 15 de Lucas, de 3 a 7. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a ovelha perdida. Diz aqui Jesus, lá a partir do versículo 10, se vocês estiverem com a Bíblia aí. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Olha os pequeninos lá que o Luiz já tinha falado, né? Porque são as pessoas humildes, são aquelas pessoas que estão, de repente, ainda não tem muita informação e você está meio que desprezando. Então, toma cuidado com essas, para não desprezar nenhum desses pequeninos. Porque eu lhes digo, disse Jesus, que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. O que acham disto? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, por acaso, não deixa as 99 nos montes para ir em busca da ovelha que se perdeu? Pergunta interessante. Quem faria isso se nós estivéssemos no lugar, né? Dificilmente. E se consegue encontrá-la, eu lhes garanto, sentirá mais alegria por essa do que pelas 99 que não se perderam. Assim também não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. Então, para nós não desprezarmos ninguém. E isso é uma loucura, porque dá para desprezar uma pessoa, por exemplo, que nos cria problemas. O que nós gostaríamos que essa pessoa saísse, né? Seja do centro espírita, seja da família, vai lá para... Tem tantos, né, o mundo aí, tem tantos mundos aí habitados, né? Vai para outro lado do universo. Não é isso que nós gostaríamos? Pô, tá tudo bem, nós estamos bem aqui com o nosso grupo, precisa dessa pessoa aqui nos atrapalhando? Vá, né? Por favor. Né? A saída é a serventia da casa, a porta de saída é a serventia da casa, não é isso que costuma dizer? E aí vem Jesus para nós e muda radicalmente esse entendimento. Ele fala, não, a gente tem que ir atrás dessa pessoa. Essa pessoa, a gente tem que, de alguma maneira, essa ovelha desgarrada, ela tem que ter aí uma oportunidade também. De repente, ela está no caminho errado, está extraviada, mas ela pode voltar para nós novamente. Ela pode se integrar novamente. Pode ser utópico isso? Pode. Muitas vezes a gente acha, não, essa pessoa tem que nascer mais umas 20 vezes para conseguir ter aí uma mesma vibração que a gente. Mas nós temos que tentar. Esse é o desafio que ele está nos colocando e rompe esse paradigma, que nós queremos ficar com as 99 ovelhas, que está tudo bem, nós estamos bem, está todo mundo junto, estamos todos irmãos, cantando o We Are the World, né? Sabe aquela musiquinha, todos com as mãozinhas dadas, que bonitinho isso. Mas isso não é a realidade, porque nós estamos excluindo algumas pessoas, que aí ele fala aqui que são os pequeninos, que ainda não aprenderam, que ainda não cresceram, que ainda têm essa oportunidade de evoluir, nós estamos excluindo por alguma razão. Então, é esse cuidado que ele está nos chamando sobre a ovelha perdida. A Bíblia Pastoral fala o seguinte, que para Jesus todos importam.
Todas as pessoas importam. E ele vai atrás de quem? Daqueles que estão pisando na bola, os tais pecadores que a Bíblia vive falando para nós. E a lógica da comunidade deve ser a mesma. Ninguém deve ser deixado à margem e ao abandono. E aí, gente, isso aqui dói, hein? Isso aqui dói. Eu, quando estava fazendo essa aula aqui, eu falei, vou ter que rever um monte de conceitos aqui. Vou ter que rever uma série de questões aqui, vou ter que ler de novo lá a Bíblia, né, o Evangelho, vou ter que falar, puxa, eu preciso refletir sobre alguns atos, sobre algumas... Né? Mas, enfim, a Regina, você quer falar, Regina? Não sei se alguém queria falar aí, se quiser falar, fala aí. A Márcia quer falar, vai lá, Márcia, vamos lá. Não, é que a gente vê, assim, nos livros do André Luiz, né, essa ajuda que vem de cima para baixo, né? A gente vê em todos os livros dele, né? Então, não adianta. Para a nossa evolução mesmo, a gente tem que trazer todo mundo junto. Só que lá, eu não sei se é porque a gente tem uma noção maior do todo, mas lá é igual aqui. Não Exato. adianta. A gente vai evoluir trazendo quem está precisando, quem está um pouco mais atrás, mas tem que ser todo mundo junto. É esse entendimento que eu vejo a essência da doutrina espírita, para mim. Perfeito. E até foi legal você falar esse negócio da doutrina espírita, porque eu fui depois dar uma olhadinha naquele livro. O livro até é legal, a gente usa aí nos nossos cursos, o curso de Aprendizes do Evangelho, e ele tem uma sacada espírita dessa passagem, não sei se alguém chegou a dar uma lida nisso, ele fala o seguinte, que essa parábola mostra que não há erro que não possa ser reparado, e que não existe condenação por toda a eternidade. Olha que legal. Isso é lindo, né? Isso é lindo, né? Que não há assim almas perdidas, não há segregação, não há almas perdidas, não há segregação. E é definitiva, não há escuridão eterna, todos encontrarão a luz em algum momento. Em algum momento, né? Somente a doce voz do mestre, isso aqui achei lindo, isso aqui achei poesia. Somente a doce voz do mestre continuará ecoando aos nossos ouvidos, chamando-nos persistentemente ao seu encontro. São as sementes sendo jogadas. Está jogando semente toda hora. A questão é como está a nossa consciência, como está a nossa mente. Nós estamos preparados para receber isso? Enquanto nós não estivermos com o nosso terreno fértil aqui, bonitinho, vai chegar, vai pular e não vai acontecer nada. Mas isso não quer dizer que toda vez vai acontecer a mesma coisa, né? E acho isso bacana. Então, todos nós temos aí um grau de evolução. E a nossa função, mais ou menos dentro de uma comunidade, é tentar orientar aquela pessoa que está um pouco desgarrada, tentar mostrar, tentar um pouco de paciência. Eu sei que isso é difícil. Eu mesmo falei para vocês agora aqui, né? Como é duro isso, né? Essa convivência, às vezes com aquelas pessoas que são um pouco mais difíceis. É bem complicado, mas nesse ponto aqui, que a Márcia estava dizendo, e eu citei o curso de Aprendizes do Evangelho, tem muito essa questão de assim, ninguém está perdido, ninguém. Todo mundo tem aí uma oportunidade em algum momento. De repente, nós podemos ser essa luz para essas pessoas que estão aí um pouco desavisadas, né? Mas a Aline quer falar, eu estou falando que nem um cuco aqui. Vamos lá. Fala, Aline, que está com a mãozinha levantada. Faz assim, tudo bem a todos. Não, é só para entrar dentro de um pouco do raciocínio que você estava fazendo aí, dessa coisa de deixar ele sair, se perder lá, né? A gente tem essa vontade de abandonar, de não querer trazer para junto da nossa comunidade, a comunidade que já tem uma maturidade espiritual talvez mais elevada, a gente está em outra sintonia, novamente aquela coisa da lei da atração também, que eu sempre gosto de falar, então essa afinidade que a gente cria, e às vezes a gente realmente quer que essa outra pessoa se não esteja lá, ou sei lá, não quer, a gente quer ajudar, claro, mas deixa sair, né? Eu vejo isso muito como um desafio, porque nem sempre ao deixar sair, você está ajudando, na verdade, né? Você está postergando a oportunidade de ajudar ou até de estar vendo naquela pessoa os problemas que vocês teriam que estar se resolvendo ali. Não é à toa que ele vem sempre, né? Ou vai estar presente dentro de uma comunidade a qual não lhe pertence. Na verdade, pertence. Ele está perdido, mas a gente tem a oportunidade de ver isso como um problema e trazer para perto de si para resolver. Porque aí a gente está realmente em elevação espiritual por poder ter essa consciência, essa maturidade e ajudar o próximo. Né? Exato, mas é uma dificuldade isso. Isso é um desafio. Aí, o Luiz, eu acho que na semana que vem ele vai falar que é da correção fraterna e da oração em comum,
que vai mostrar bem esse ponto aqui, como que você lida com essas divergências. E tudo bem, gente, como estamos falando aqui, nós estamos estudando, está tudo muito no mundo prático, no mundo teórico, desculpa, mas na prática nós sabemos que isso é muito desafiador. Cada um de vocês deve ter exemplos aí. Poxa, como é difícil conviver com aquela pessoa e tal. A gente tem essa situação. Meu santo não bateu, sabe essas coisas? Mas aí ele está chamando a atenção para nós aqui. Você está tendo um pouco de paciência, pelo menos? Você está tentando, de todas as formas, abrir caminhos, pontes, para que essa pessoa, de repente, encontre aí uma situação melhor, mais confortável de convivência, ou você está criando muros? Isso é importante também. Às vezes, nós ficamos já estamos tão de bode, como se diz, de determinada pessoa, que se a pessoa respira, você já sente, nossa, essa pessoa, né, já tem esse lado. Então, são questões que, de repente, nós temos que ficar um pouco vigilantes, se nós não estamos sendo intransigentes demais, se nós não estamos sendo exagerados demais, se nós estamos dando chances, nós estamos, de repente, não é o nosso ego que também está se mostrando. Enfim, cada um vai ter aí uma questão para pensar, mas eu acho que é uma reflexão muito interessante, extremamente desafiadora, porque duvido que a gente fosse atrás da ovelhinha, eu falo por mim, eu não iria. Eu hoje, na minha condição Mas, às vezes, atual... Antônio, a gente também é ovelha, entendeu? E a gente também está sendo assistido, né? A gente também está sendo amparado, né? Exatamente. Então, Mas eu estou pensando mais assim nesse ambiente nosso. Obviamente que nós estamos sendo amparados, o plano espiritual não vai nos deixar muito ficar perdido, mas eu falando, nós, não assim, só no plano espiritual, até exato. Acho que na nossa própria convivência mesmo, né? Exato. Alguém que tem que nos perdoa, que nos aceita do jeito que a gente é, outros não, né? E essa coisa do inferno, né, eterno, né, como é que ele fala ali, o Bar, peraí, ele fala muito não vou saber agora. Tranquilo. Do inferno eterno, né? A gente sempre pode se melhorar, a gente sempre tem oportunidades, a gente, né, pode tanto atuar como uma pessoa que vai... É uma escolha nossa, né? Uma consciência nossa que vai fazer o bem, que vai dar a mão para um próximo, e ter essa consciência que também a gente também está sendo amparado, outras pessoas também estão tendo paciência com a gente, sabe? Que a gente também não é a última Coca-Cola do deserto do Saara, que a gente também é aturado, sabe? Sim, sim. É difícil a gente também aceitar que a gente também é socorrido nessa encarnação, que também a gente pisa na bola, que algumas pessoas exercem esse papel de nos amparar, de nos aceitar, que tem uma visão mais ampla do que a gente, sabe? Perfeito. No próximo capítulo, Jesus vai mostrar isso. Exato. Ou seja, como é que eu trato aquele membro que não está de acordo com a comunidade? Eu deixo ele embora? Não. Agora também vou ficar com ele a vida toda, ele não querendo? Tenho aí umas coisas que Jesus vai nos mostrar como lidar com essas situações, que as situações muito que nós enfrentamos no dia a dia. Isso. Mas então, e a Márcia ela foi para um lado mais amplo, né? Mas e é legal a gente pensar assim, porque nós também estamos sendo amparados de alguma maneira, e imagina, né? E até parece que a gente não tem saldo negativo, né? Então tem gente também que tá nos amparando, mas o meu foco aqui, naquele meu comentário, é assim, nós aqui como encarnados, em relação a outros encarnados que estão juntos com a gente aqui. O que nós estamos fazendo? Como que nós estamos trabalhando essa convivência? Aquela pessoa que a gente não quero estar na mesma sala com ela, sabe aquelas coisas? É isso. Esse é o exercício. Esse é o exercício. Exatamente. Isso dói. Isso dói. Márcia, isso dói muito. Por exemplo, quando eu vou fazer uma exposição evangélica que eu vou fazer no A2, é como se alguém estivesse me dizendo assim, quer dizer que o moço vai falar sobre humildade, vai falar sobre caridade, não vai olhar para si, não? Não vai olhar para dentro de você, não? Vai só falar para os outros? O que isso aí está te dizendo? É isso. Então, são várias coisas aí que a gente pode pegar e ficar aqui horas falando. Não é o caso, mas acho que é uma boa reflexão para cada um de nós aqui fazermos isso, pensarmos aí para a próxima, porque nós vamos continuar na próxima aula, aí vamos falar da correção fraterna e vamos falar da oração, porque quando a gente consegue ficar mais ou menos em harmonia,
quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, quem Alguma estará lá? ferramenta. Exatamente, estará junto da gente, mas a gente tem que estar meio junto lá, né? Então, vamos ver isso na semana que vem. E mais importante de tudo, que é a parábola final, que é a do servo lá. E é interessante, quer dizer, uma coisa, você fala uma coisa, você pede ajuda do plano espiritual, como a Mai estava falando, está sendo amparado pelo plano espiritual, e aí, de repente, quando você vai com uma pessoa do seu lado lá, o que você faz? Aí você quer castigar, você muda, seu comportamento é totalmente outro, né? Não é um comportamento fofinho que você gostaria de receber do plano espiritual. E você não dá esse mesmo comportamento, não tem esse mesmo comportamento, não dá essa mesma oportunidade para uma pessoa que está do seu lado. Então você quer receber uma coisa, mas você não dá na mesma proporção para uma pessoa. Às vezes nem na mesma proporção. Nós vamos ver na parábola na semana que vem, que é uma coisa meio absurda aí. Aline, você quer falar alguma coisa rapidinha, que nós já temos que encerrar aqui, que já está em cima da hora. Você quer falar? Sim, sim, é rapidinho, só para complementar essa coisa da trazer para si, né? Essa autorreflexão que a gente está fazendo. Tem uma frase aqui do livro, que é da Cura do Perdão, que ele fala assim: podemos enganar o mundo, ludibriar os semelhantes, esconder-nos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa consciência, que é justamente esse fato que vocês estão falando agora, da gente se olhar e ver, né, dentro do todo, como a gente pode melhorar, né? E não achar que a gente está sabendo e sendo mais que todo mundo, né? Perfeito. Ótimo, ótimo. Esse livro de quem que é? É A Cura através do Perdão, de Nelson Moraes, Tá bom, orientado beleza. pelo Espírito Aulus. Beleza, valeu. Muito bom, dona Aline. Ok, então, gente, vamos continuar nessa conversa semana que vem. Hoje foi legal. Sempre é legal, eu sempre falo isso, eu sei. Eu sou meio. Fico repetindo que eu fico tão emocionado com as informações, as coisas vão surgindo, assim, e eu acho bem bacana. E Juliana Ferraz vai encerrar aqui o nosso encontro fraterno de hoje. Por favor, Juliana, faça as nossas vibrações. Você tem que abrir o microfone, Julianinha, senão não vai dar certo. Nós só vamos ficar só no mental. Obrigada, Antônio. Bom, e nesse momento, depois desse encontro tão proveitoso, em que podemos ter essa oportunidade de melhorar um pouco mais a cada dia, vamos vibrar por todos aqueles que hoje sofrem com o desencarne de pessoas próximas, e que essas pessoas que têm desencarnado possam conseguir amparo no plano espiritual. Vamos vibrar por todos os desgarrados para que possam ser regenerados. Vamos vibrar pelos nossos iguais e também pelos nossos diferentes. Nesse momento, agradecidos que estamos, vamos louvar a Deus rezando a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, para livrai-nos do mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado a todos por estarem aqui. E se Deus quiser, semana que vem, quarta-feira, estaremos de volta aqui para a continuação desse capítulo 18. Então, fique bem, fique com Deus, hein? Até amanhã. Tchau, bom, Até também. amanhã, É que amanhã não estará no gente. YouTube, né? Tem isso.